Estimadas irmãs do nosso grupo de servas Aliança da Comunidade Jesus Redentor e também grupo da terceira idade, os idosos da Comunidade São Paulo, onde a maioria são mulheres, mas como a palavra de Deus é sempre para nós homens também. Um tema que eu trago para nós hoje, nesses tempos de pandemia, em que muitos de nós ainda estamos de quarentena todo mundo, mas muitos de nós mais reclusos em casa, e isso tanto das servas quanto dos idosos, muitos realmente estão nessa situação. Aí eu gostaria de trazer um tema de como a igreja, num determinado lugar, certa vez, começou em casa. Eu acho que é muito interessante isso para nós. Em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos versículos 11 até o 15, nós temos a história da conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura natural de Tiatira, a conversão de Lídia, isso na cidade de Filipos. A casa sempre teve uma função especial no começo da igreja cristã. Não havia templos como há hoje. Em muitos lugares a igreja começou na própria sinagoga dos judeus. Na Ásia Menor, no Império Romano, onde os judeus tinham sido espalhados pelos muitos anos antes, havia muitas sinagogas. Sinagoga é o lugar de adoração dos judeus. Ali onde Lídia é encontrada, em Filipos, ali não há, Filipos já na Macedônia, na entrada da Europa. Ali não tem nenhuma sinagoga. E certa vez ali, então, o Paulo e seus companheiros, durante a chamada segunda viagem missionária, encontram essa mulher e suas companheiras junto a um rio. Eu disse que a casa sempre teve uma função muito importante. Antes do Pentecostes, por exemplo, a igreja, os discípulos, um bom número de gente estava reunido numa casa, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Hoje a casa continua sendo muito importante para a igreja. E como nós temos relativamente poucas atividades nos nossos templos, muitos lugares, a maioria, eu acho que já tem cultos presenciais, mas outras atividades, por exemplo, reunião dos nossos departamentos de servas, ou muitos lugares também dos idosos, quando acontece no templo. Nós, aqui da São Paulo, que temos outro salão, né? Mas quando não nos reunimos nesses lugares, onde passamos a maioria do nosso tempo é nas casas. E é isso que aconteceu ali também, como nós vamos ver no final desse relato de Atos 16, 11 a 15. Quero ler o texto. Nós embarcamos, diz o Paulo e seus companheiros, embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis, dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Alguns detalhes aqui que eu quero comentar. Essa Lídia era uma pessoa que acreditava em Deus, uma temente a Deus.
Ela não fazia parte do grupo de Israel, né? Mas ela tinha o Deus de Israel. Ela não era pessoa convertida ao judaísmo, mas conhecia o Deus de Israel, o Deus das promessas, né? E ela e suas companheiras ouvem o Evangelho num sábado ali por Paulo. Elas estão perto de um rio, talvez adorando. O Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo tinham ido para lá para oração. E Paulo começa a conversar com elas. E como ele notou que essa mulher conhecia a Deus, ele lhe fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, que cumpre as promessas da vinda de um Messias, de um Salvador. E fala com certeza da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A Lídia se converte, diz o texto que ela e toda a sua casa foram batizados. Mais adiante, ali em Filipos, na mesma cidade, o Paulo e seus companheiros são presos e, ao serem soltos, o carcereiro, chefe da guarda, fica apavorado. E moral da história, resumindo a história, quando ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo lhe diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E ele e toda a sua casa foram batizados também. E nós sabemos pela história da igreja cristã que nos primeiros séculos sempre foi praxe batizar os filhos, inclusive bem pequenos, de pais cristãos. Isso a própria história comprova. Essa Lídia convertida convida eles para ir na sua casa. Como ela era vendedora de púrpura, era algo muito precioso, provavelmente uma comerciante rica, deveria ter uma casa grande, e provavelmente a igreja começa na casa dela, a igreja de Filipos, a quem Paulo depois manda a carta aos filipenses. A casa, eu disse no início, sempre foi muito importante na igreja cristã. Hoje as nossas casas têm muita importância. Nós lembramos de Josué. Em Josué 24:15, ele diz a Israel, aquele líder que sucedeu a Moisés: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãs, também irmãos que venham nos assistir, nesta pandemia também muitos de nós, nas nossas casas, nós podemos e devemos continuar adorando a nosso Deus, servindo a nosso Deus, testemunhando-lhe nosso Deus de Jesus Cristo como nosso Salvador. O que nós podemos fazer? Fazer nossas leituras bíblicas, nossas orações, cantar louvores e assim testemunhar do amor de Deus dentro de nossas casas. E também pessoas que nós encontramos, de alguma forma, entregar-lhes a mensagem. Pode ser também através do WhatsApp, mensagens que nós recebemos, mensagens obviamente genuinamente cristãs, mensagens cristocêntricas principalmente, para que o Evangelho possa ser levado adiante. Louvemos a Deus por termos as nossas casas e a liberdade de expressarmos a nossa fé. Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada um de vocês, a cada um de nós. Amém.